Então, vamos aqui. Então, o Borges ele faz uso, né, de paradoxos, de autorreferência e de textos clássicos sobre lógica e matemática, né? Por exemplo, na biblioteca lá do Pierre Menard, né, ele usa essas coisas, né? Então, por exemplo, Pierre Menard, autor de Quixote, né, que é um texto que eu recomendo a todos a ler, né? Ele inverte o processo da criação do conto. Ele começa pela leitura de uma crítica sobre o escritor francês. Então, ele já faz essa inversão, né? E para escrever a sua obra, mantém um tom satírico do seu precursor e o aspecto solitário e ascético do personagem Don Quixote. Então, né, essa ideia do Pierre Menard, autor de Quixote, de escrever um livro, né, de reproduzir um livro, de viver como esse outro Cervantes para poder escrever, é muito interessante. E é uma ideia, pessoal, uma outra coisa que o Borges faz muito, e faz muito bem, é a ideia de trazer a crítica para a própria literatura. Porque os textos do Borges, ele também explora a questão da crítica literária, dos textos literários. Tanto que quem estuda letras, ou fez alguma coisa nas letras, vocês vão ver que algumas teorias que a gente estuda são teorias, enfim, que o Borges usou nos seus romances. Enfim, na verdade não é essa história não, Adna. A história é a seguinte, pelo menos a que eu conheço, né, Adna, que era o seguinte, o Borges, é muito interessante isso, que o Borges ele trabalhava na biblioteca, né? E ele tinha um cargo lá medíocre na biblioteca, né? Durante a ditadura. E aí, enfim, quando começa a ditadura lá e eles começam a perseguir, eles pegam o Borges e tiram ele da biblioteca, mesmo com esse cargo medíocre que ele tinha lá, e colocam ele era um funcionário, né, público, e colocam ele para ser responsável por fazer o censo das galináceas na Argentina. Então, imagina, o maior escritor de todos tinha que ficar, né, contando quantas galinhas tinha na Argentina, literalmente, né? E aí o Borges fica com raiva disso, né, obviamente, e larga, né, esse trabalho. E aí que começa a vida do Borges, porque é aí que ele começa a dar palestras sobre literatura e aí descobrem ele. E aí, anos depois, quando acaba, né, esse período que não gostavam do Borges, o Borges é convidado a ser o grande, né, o diretor da Biblioteca Nacional, que era o sonho dele, né? E aí o Borges fala assim, né? Deus é um cara muito gozador, né? Ele agora me deu 100 mil livros, que eu tinha 100 mil livros na livraria lá, na biblioteca, né? E me deu a cegueira, porque, para os que não sabem, o Borges tinha uma cegueira congênita. Então, a vida inteira dele, né? O avô ficou cego, o pai ficou cego, e ele, né, apesar de ter mudado para a Suíça, tanto que o Borges é enterrado na Suíça, né? Ele não conseguiu, ele também teve essa cegueira, né? Então ele brinca, né? Deus me deu 100 mil livros e a cegueira. Beleza, pessoal? Então, outro texto também que é muito interessante se chama No Jardim das Veredas que se Bifurcam, né? Ele mostra ao leitor as infinitas possibilidades de um desenlace de um livro. Ou seja, cada livro tem, né, as pessoas entendem ele diferente, né? E é muito bonito você pensar nessa ideia borgiana e nessa ideia da física mesmo, né? Hoje, por exemplo, vocês estão vendo que tem muito dessas ideias de universos paralelos, né? Os físicos aí podem me ajudar, que às vezes existem outras realidades, né? Paralelas, outros universos paralelos. E o Borges já vem com isso, né? Tem um texto muito bonito do Borges que ele, né, que um cara vai matar o outro, aí ele fala assim, não, mas aqui nesse momento, né, eu sou seu inimigo, mas no outro universo talvez a gente fosse amigo, né? Enfim, então são as várias possibilidades, tanto, né, da leitura quanto da recepção, né, da criação e da recepção. E sim, o Borges é muito inquietante, Adna, é isso mesmo. Enfim, então, nesse texto, né, o Jardim das Veredas que se Bifurcam, o Borges cria muitas veredas com infinitas possibilidades de leitura, de reescrita. Ele constrói infinitas possibilidades para o personagem representar diferentes papéis.
mostra a possibilidade de que leituras, escritas, enredos, histórias e tramas possam ser totalmente ambíguas. Pessoal, isso é importante. Quando Borges traz o paradoxo, quando Borges traz a ambiguidade, quando o Borges traz o absurdo, ele está vendo a matemática, né, como esse conceito, como essa ideia, como essa coisa maravilhosa, né? Enfim, e ele não leva, né? Ele faz uso dessas questões da matemática de um ponto de vista criativo, né? Por isso que eu sempre falo assim, o escritor ele não pode se fechar para nada, né? Assim, o escritor ele tem que ler tudo, né? Todas as áreas, todos os conhecimentos, tudo é interessante, como o Borges nos ensinou, né? Ah, não gosto de matemática, não gosto de física, não gosto de não sei o quê. Não, tudo é importante para o criador, né? E é isso que o Borges nos fala. Bula de remédio também pode ser. O Perrec é outro que é bem borgiano, que a partir do Borges ele cria, né? Então ele tem uma parte do livro dele que se chama A Vida, Modo de Usar, em que ele usa lápides, né? Escritos de lápides para dentro da obra dele, né? Então até o que está escrito nas lápides é importante, né? É interessante. Então vale tudo, pessoal. Tem muita coisa, né? Menos autoajuda, né? Se bem que o Perrec, nesse livro, La Vie, Mode d'Emploi, A Vida, Modo de Usar, né? Tem livraria que coloca o livro na seção de autoajuda. Né? O meu também, né? Brochadas. Tem gente que põe lá na seção de autoajuda, meu livro. Então vamos lá, né? Então o Borges ele trabalha na perspectiva de oferecer outras realidades e outras leituras para o leitor. Então ele sempre abre possibilidades, isso num conceito matemática, né? Então, usando o paradoxo, abraçando o paradoxo da matemática, ele amplia as possibilidades da leitura, né? Então, ele extrapola essa coisa do clássico, né? Essa coisa... né? Ele tem contos de suspense também, ele gosta muito do Edgar Allan Poe, né? E aí ele explora também, né? essa ideia da lógica, né? Porque os contos de suspense, né? Esses enredos policiais sempre tem muito da questão da lógica, né? Então o Borges traz isso também. Beleza, pessoal? Eu quero entrar aqui em alguns textos do Borges, né? Então tem um texto, por exemplo, que se chama Nova Refutação do Tempo, né? E aí ele fala, né? Negar a sucessão temporal, negar o eu, negar o universo astronômico são desesperos aparentes e consolos secretos. Nosso destino, a diferença do inferno de Swedenborg, que eu não sei nunca falar o nome dele, e do inferno da mitologia tibetana, não é terrível por ser irreal. É terrível porque é irreversível e de ferro. O tempo é a substância do que sou feito. O tempo é o rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, infelizmente, é real. E eu, infelizmente, sou Borges. Poesia pura isso aí, viu? Poesia pura. É poesia e é física, né, César? Verdade. Ele está falando também sobre questões muito interessantes de física anteriores, né, lá da década de 40, né? Então, nova refutação do tempo, né? E isso também é místico, né? Assim, né? Se você quiser esse viés místico do Borges, mas o místico do Borges é um místico literário, pessoal, não é um místico, enfim, que você vai encontrar na Borges, né? Acreditando nessas coisas, né? Eu errei ali, foi, Enio? Estava escrito 13, 14, 15, é 13, 14, 16 e 3 pontinhos? Então, eu vou arrumar ali o meu slide. E Borges é um enganador? Acho que os escritores são enganadores, né César? Beleza, pessoal?
o Borges também tem uma leitura muito interessante, né? E é uma ideia muito interessante da matemática, porque a matemática você tem uma coisa que se chama postulados ou axiomas. A partir de certas regras, você deduz e cria todo um mundo. E o Borges fala justamente isso, que é a impossibilidade de ser original. Você tem os clássicos, você tem, né, esses grandes livros, né? O Borges tem uma palestra maravilhosa em que ele diferencia os livros clássicos dos livros sagrados. Então, a leitura de um livro sagrado é aquela leitura que você, né, aquilo tudo é verdade, né? É um livro que você dá uma autoridade grande, né? E os clássicos são esses que habitam o mundo, que a partir deles a gente escreve. Então, ele fala que, né, na literatura não tem nada de original, né? Na verdade, a literatura é a própria reescrita desses livros clássicos. Mas perceba que ele está brincando, né? Brincando de brincar de falar sério, né? Porque ele reescreve também livros que nunca existiram. Então, essas ideias são muito interessantes, né, pessoal? Então, o texto é um labirinto, né, para ele, né? E o labirinto nunca tem saída, né? Então, você vai entrando. Então, e ele fala que o texto é um produto coletivo. Escrever com originalidade é produto de um desvio do autor precursor, um ato quase inexistente. Então, ele fala lá dos precursores, né? Bom, tem um texto do Borges, pessoal. Vou fazer uma brincadeira matemática aqui para vocês, que é bem interessante. Então, tem um texto, vou até voltar aqui para a tela inicial. Bom, vocês se lembram dos números naturais? Alguém se lembra deles? Quem são eles? É o 1, o 2, o 3, o 4, beleza. Vocês se lembram também dos números pares, não se lembram? O 2, o 4, o 6, o 8, beleza. Até aí tudo bem, né? Então, vamos lá. Se a gente pegar um conjunto aqui, né? Um conjunto do pessoal que está às 9, entrou, né? Às 9 da manhã para assistir um curso sobre literatura e matemática. E se a gente pegar um subconjunto a esse conjunto? O conjunto das mulheres que entrou no curso de literatura e matemática. Qual está dentro de qual? Vocês concordam que o conjunto das mulheres está dentro do conjunto dos todos, não é? Do todo, né? E vocês concordam também que o conjunto das mulheres é menor do que o conjunto todo, beleza? Tem mais, né? Tem menos mulheres do que mulheres e homens, beleza? Agora, se a gente pegar o conjunto dos números naturais, todo mundo lembra do conjunto dos naturais? 1, 2, 3, né? E pegar o 2, o 4, o 6, o 8. Qual que está dentro de qual? O par está dentro dos inteiros, não tá? Beleza? Qual que é maior do que qual? Parece que um que está dentro do outro, né? Um que está dentro do outro, um é menor, porque um está dentro do outro. Esse caso é complicado, porque dá infinito os dois, né? Exatamente. Aí que é um problema, né, Solemar? A gente está trabalhando com dois números, com dois conjuntos infinitos, certo? Eu não posso ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para sempre? Pode. E eu não posso ficar fazendo 2, 4, 6, 8, 10? Então, esses dois, olha que loucura. A loucura ainda vai piorar. Esses dois, um conjunto está dentro do outro, mas os dois têm o mesmo tamanho, que a gente chama de cardinalidade. Beleza? Os dois são infinitos, mas os dois, pessoal, têm uma qualidade diferente. Eles são infinitos, que a gente chama de contáveis. Eu posso contar, não posso? Eu não posso ficar contando a vida inteira, 2, 4, 6, 8, e aí pronto, beleza. Até agora tá fácil, né? Beleza. Esse infinito, pessoal, tem um nome. Se chama Aleph.
esse primeiro infinito da matemática, o primeiro infinito contável da matemática, chama Aleph. Aleph é o nome de um texto do Borges, de um livro do Borges, e que um outro escritor aí também deu uma roubada nesse texto, nesse livro, e também criou um livro que se chama Aleph, que é o Paulo Coelho, né? Acho que alguns conhecem esse escritor. O Paulo Coelho, então, se vocês forem comprar o Aleph, compre o Aleph do Borges, não do Paulo Coelho. Compra o que conta. Hã? Compra o que conta. Tem outro também livro que o Borges escreveu, que chama... Como chama? É o Zair. É um texto maravilhoso do Borges. E também tem um livro do Paulo Coelho que chama o Zair. Então, quando for comprar o Zair, compra o do Borges. Não compra o do Paulo Coelho, não. Mas, enfim, todo mundo entendeu, então, que existe um infinito que, se eu contar, eu vou contar eternamente, mas eu vou ser capaz de contar, e ele se chama Aleph. A biblioteca de Babel, que é a biblioteca de um texto do Borges, ele não é, eu vou falar que ele não é infinito, mas você pode contar. Apesar do número ser muito grande, você vai contando. Todo conjunto não infinito é contável. Beleza, pessoal? Todo conjunto você pode contar. Agora vamos lá. Agora a coisa vai complicar. Tem um texto do Borges que se chama O Livro de Areia. E o Livro de Areia, pessoal, é um livro. A ideia do livro é a seguinte: é um texto em que o Borges fala que existe um livro muito precioso, e esse livro muito precioso, todo mundo quer possuir esse livro, porque ele tem uma certa qualidade, esse livro. Quando você pega esse livro, cada página dista da outra página infinitamente. E aí ele brinca e fala assim: essas páginas, elas estão numeradas aleatoriamente, sem nenhuma razão. Porque sempre que você achar uma página, pessoal, se você quiser achar a página seguinte, entre uma página e outra há infinitas páginas. Então você nunca vai achar a página infinita. Então percebam, pessoal, o Aleph é o infinito contável, ou seja, é um livro que tem páginas infinitas e você pode passar uma página por uma. Só que existe, pessoal, um monte de outros infinitos. E existe infinitos maiores do que outros infinitos. E o infinito que existe, que é o que o Borges está usando no livro de Areia, é um conjunto que se chama infinito não contável, que é essa ideia de que, se você for dar o próximo passo, você precisa dar infinitos passos. E toda vez que você quiser dar um passo, você tem infinitos, infinito. Então, você não pode contar. Então, você tem um infinito não contável, que não é Aleph. Então, olha como que, né, nesse texto aqui que se chama o Livro de Areia, ele vai brincando com isso. Então, a linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não, decididamente não, não é o mor geométrico o melhor modo de iniciar o meu relato, né? Assim ele começa esse Livro de Areia. Então, olha como que ele fala. Olha que bonito. O Livro de Areia. O número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma a última. Não sei porque estão numeradas deste modo arbitrário. Talvez para entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta. Se o espaço é infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo é infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Então, quando você lê... Aquela piadinha matemática, né? Qualquer ponto do infinito é o meio, né? E aí você vai... né? É absurdo, né? Mas é isso. O que o Borges... E o Borges, ele faz chacota, pessoal, aqui com a gente, né? Uma coisa que é exatamente infinita. Tá vendo que isso já é um paradoxo em si?
Depois, quando ele inicia o argumento, ele fala: não, falar sobre matemática não é a melhor forma de iniciar o meu texto. Não é sim, porque ele está falando sobre matemática. E ele está falando sobre um conjunto que não é o Aleph. Esse é um outro livro, né? Porque o livro do Aleph ele usa o conjunto dos números contáveis. Aqui não. Vai lá, Luciene. Luciene, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Agora estamos. Sim. Tá, beleza. Você está dizendo que esse autor utiliza matemática na escrita ou só como figura na linguagem, um exemplo? Ou ele utiliza matemática, física quântica na escrita dele? O que eu estou argumentando, o que eu estou mostrando e falando é que o Borges ele faz uso de argumentos e conceitos matemáticos na escrita. Por exemplo, esse livro de areia, quando ele usa esse livro de areia, quando ele, né, você tem que ler o texto e o livro de areia. Então, quando você lê esse texto, o livro de areia, você vai ver que existe um conceito matemático por trás. E esse conceito matemático é o conceito de conjuntos não enumeráveis. Quando ele fala que né, quando ele vai passar uma página e ele vai passar para a próxima página, só que ele nunca vai encontrar a próxima página desse livro, porque um livro, de uma página a outra, você tem infinitas páginas. Então, enfim, essa ideia por trás é uma ideia matemática, que é a ideia de infinitos não contáveis. E isso ele explora em vários outros textos. Sim, Sacou? mas deixa eu te perguntar. Eu não conheço esse autor, não. É por isso que eu estou te perguntando assim, insistentemente. Ele tinha alguma relação com esse mundo aí das exatas, da matemática, da física, iniciando aí seus estudos? Então, Eu falo iniciando os estudos da física, né? Porque parece que é início do século XX. Na verdade, o Borges, né, como eu disse, ele era um grande leitor, então ele lia de tudo, né? Tinha uma biblioteca, talvez ele tenha sido um dos maiores leitores. Ele era um autodidata da matemática? Vamos dizer que sim, ele era um grande leitor. E o que eu estava argumentando é que os leitores, né, nós escritores, a gente pode incorporar ideias e conceitos de várias áreas do conhecimento na nossa literatura, e a gente não precisa seguir o rigor, né? Não, a gente não está no mundo acadêmico, a gente não está falando explicitamente de um tema em si, então a gente usa e abusa de outros temas. Então, o que o Borges faz é justamente isso, né? Ele pega essas ideias matemáticas e incorpora essas ideias matemáticas nos textos dele, incorpora as ideias que estavam surgindo de física nos textos dele, mas com uma certa liberdade e com um foco, um argumento de invenção e de conceitualização matemática. Beleza? Certo, mas se a gente trouxer essa literatura dele para os dias atuais, que a física quântica hoje é estudada, né, pelos físicos, teóricos, experimentais, ela serviria? Essa literatura tem algum fundamento? Não. A gente está falando de um dos maiores escritores... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, isso fica só no campo do fantástico? Eu não acho, assim, você pode, a partir dos textos do Borges, discutir conceitos, né, interpretar conceitos, pensar em conceitos, como é o que eu estou falando aqui, eu estou partindo de alguns conceitos e ideias matemáticas e falando como que isso se encaixa na literatura, né, porque o objetivo aqui é misturar literatura e matemática. Mas, enfim, se você quiser estudar formalmente teoria quântica, você vai atrás de um livro de um físico quântico. Ou se você quiser estudar formalmente matemática, você vai atrás de um livro de um matemático. Né? Aqui nós estamos no mundo da literatura e como essas coisas podem se misturar. Isso fica só no campo do fantástico. Não. O fantástico aqui eu argumentei que não é muito bem o fantástico termo que a gente dá
a literatura do Borges, né? A literatura do Borges, a gente chama ela de uma literatura conceitual, de uma literatura não empírica, né? Agora, o fantástico é um termo coloquial, né? Não sei se é só do fantástico, não. Jacques, deixa eu só fazer uma observação sobre o comentário de Gisele. É Gisele, né? Não, Luciene. Luciene, uma sugestão, até porque essa é uma discussão, acho que mais ampla. O Jacques falou uma coisa, o Borges é considerado, sem dúvida, está entre os 5 maiores autores da história da literatura, né, em todos os tempos. Né? Então, eu acho que seria interessante, talvez, ter um livro dele que chama Ficções, seria interessante você lê-lo, para você pegar exatamente isso que o Jacques está falando. Né? Não dá para colocá-lo como fantástico, né? Ele fez o que ele fez na literatura, ele revolucionou a literatura mundial, né, fazendo algo totalmente fora do que já havia sido feito. Né? Então, a sugestão para a gente escutar, porque o que o Jacques está falando não tem a ver com quântica, com física quântica, é outra coisa. Né? Nós estamos aqui no campo exclusivamente literário. Então, uma sugestão é, quando você tiver oportunidade, leia Ficções, que aí talvez você vai conseguir pegar melhores que o Jacques está trazendo para a gente. Né? Porque não é... Eu entendi. Eu acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Eu quis dizer o seguinte, se o que ele escreve, eu não sei se é especulação, ou se ele, como ele era um leitor prolífico, né? E amplo, se ele sabia, entendia alguma coisa desse mundo da matemática, e se isso serviria, por exemplo, a literatura dele serviria para os dias de hoje, por exemplo, algum matemático ler e achar interessante o que ele escreveu, a concordar com o que ele escreveu, foi só isso. Na verdade, mas eu sou matemático, né? Então, eu fiz minha tese de doutorado sobre o Borges. Jacques, posso comentar uma coisa? Luciene, é o seguinte, o Borges ele não era um matemático. O que ele era? Ele era um cara que lia divulgação científica, achava alguns conceitos interessantes e levava isso para a estética. Ou seja, a matemática que ele faz não é matemática, ele faz. Ele usa como inspiração para elementos literários. A questão, fundamentalmente, é isso. Agora, para o Jacques não conseguir fechar o raciocínio dele, podemos seguir, Jacques? Claro, muito obrigado, Luciene. Basicamente, qualquer coisa eu te explico direitinho. Mas, enfim, eu sou matemático, Luciane, então eu faço uso dessas coisas. Enfim, talvez, se você se interessar, também tem esse livro meu que se chama Literatura e Matemática. Aí, vale a pena. Pessoal, tem outro texto... Esse daí seu eu vou ler, viu? Onde é que eu consigo? Na internet. Nas melhores livrarias. Nas melhores livrarias. Só digitar Literatura e Matemática. Na Amazon vende. Tem vários lugares. Você deixa o nome do livro aí, por favor, escrito. Vou deixar. Literatura e Matemática. Obrigado. Tem um outro texto, pessoal, que é um texto muito bonito também. E aí o Borges joga no meio de um texto um paradoxo que se chama o paradoxo do movimento. Então vamos lá, pessoal. A ideia é a seguinte. Vamos pensar numa corrida entre Aquiles, que é o cara mais rápido do mundo, e a tartaruga. Então, esse é um paradoxo super importante do grego, que demorou anos e anos e anos para o pessoal tentar resolver. A ideia é a seguinte, na hora que vai dar a largada entre Aquiles e a tartaruga, pessoal, o Aquiles escorrega, né? Então ele não sai, e a tartaruga sai na frente. Então, no momento que a tartaruga sai na frente, ela está na frente do Aquiles, não tá, pessoal? E aí o Aquiles, para ele alcançar a tartaruga, ele não tem que correr o que a tartaruga correu? Então, ele corre o que a tartaruga correu. Só que no momento que ele corre o que a tartaruga correu, a tartaruga já andou um pouquinho mais. E aí o Aquiles corre esse pouquinho. E aí a tartaruga corre mais um pouquinho. Por mais lerda que a tartaruga seja, ela anda um pouquinho, não anda? E aí olha como que o Borges escreve sobre esse paradoxo, né? Isso ele joga num texto lá, né? Aquiles, símbolo da rapidez, tem que alcançar a tartaruga, símbolo da morosidade.
Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a tartaruga e lhe dá 10 metros de vantagem. Aquiles corre 10 metros, a tartaruga corre 1. Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre 1 decímetro. Aquiles corre esse decímetro, a tartaruga corre 1 centímetro. Aquiles corre esse centímetro, a tartaruga corre 1 milímetro. Aquiles corre 1 milímetro, a tartaruga corre 1/10 de milímetro. E assim infinitamente. De modo que Aquiles pode correr para sempre sem alcançá-la jamais, né? Esse é o paradoxo imortal. Então, vocês estão percebendo que o Borges está falando sobre um paradoxo super interessante, importante na história da matemática. Esse paradoxo demorou só no século XVIII, XIX, com o cálculo integral, né, que vocês já devem ter ouvido falar do cálculo integral, que você consegue, né, brincar melhor com esse paradoxo, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele usa esses argumentos, essas ideias matemáticas dentro de um texto dele, de um conto dele. E aí ele vai brincando com essas ideias. Aqui tem uma brincadeira, mas uma brincadeira muito séria, com a ideia do infinito e com a ideia dessa coisa das convergências de séries. Enfim, isso é muito bonito. Outro exemplo aqui, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês que o conto, né, o infinito da matemática principal é o infinito que se chama Aleph, né? Não é o principal, é o primeiro infinito, né, que é o contável. Então, o Borges, nesse conto, que também tem um livro que se chama Aleph e tem o texto que se chama Aleph, né, que também recomendo a leitura, apesar da dificuldade. Então, nesse conto, o Aleph, ele conta, né, que lá numa casa tal, no porão de uma casa tal, ele encontrou uma bolinha, né, um objeto furta-cor. E aí, quando ele olha para esse objeto, ele vê tudo, né? E essa que é uma beleza também que o Borges explora na questão do tempo. Porque quando ele vai falar tudo que ele viu, ele fala o seguinte: a linguagem pressupõe a passagem do tempo. Então, prestem atenção, né? Ao falar, pessoal, eu preciso que o tempo passe para a coisa, né, fazer sentido. Ao escrever, a escrita também pressupõe a passagem do tempo. Só que o Borges fala que nesse Aleph, ele observou tudo ao mesmo tempo e simultaneamente. Então, e ele fala nesse conto de uma forma muito bonita que tudo estava ali, o infinito estava ali. Então, todas as mortes, todas as vidas, o pulsar das pessoas, o sangue jorrando, ele viu tudo, né? Viu as pirâmides serem construídas, serem destruídas, enfim. Então, ele usa esse conceito, né, matemático, né, do todo, né, representando a parte da infinitude para mostrar né, essas ideias. Então, esse texto é maravilhoso, e ele usa também essas ideias, né, como a gente vê aqui, da ideia do Aleph. Então, o que ele fala, né, sobre o Aleph? 2 observações que quero acrescentar. Uma sobre a natureza do Aleph, outra sobre o nome. Este, como se sabe, é a primeira letra do alfabeto da língua sagrada, ou seja, o Aleph é a primeira letra do hebraico, né? Sua aplicação ao cerne da minha história não parece casual. Então, ele não é casual porque ele está... essa ideia do Aleph é a ideia de criação do mundo. Então, o Aleph, né, se você vai lá estudar a Cabala, você vai ver que o Aleph é a letra, ou a ideia, o conceito fundador do mundo, né? Então, para a Cabala, ela significa o Ein Sof, a ilimitada e pura divindade. Então, também, se você vai estudar essa questão dos poderes, das letras e dos números, né, na Cabala, na Torá, são muito relacionados. Também, né, se diz que ele tem uma forma de um homem que está olhando para o céu, né, e que assinala o céu e a terra. Então, se você for olhar o Aleph, você pode perceber que
pode ver uma pessoa curvada, né? Pensar numa pessoa curvada e uma pessoa louvando, né? Curvada e louvando também, que é o que o Borges fala. E também ele fala do símbolo dos números transfinitos, nos quais o todo não é maior que qualquer das partes. Então, a ideia de usar a matemática nesse Aleph, nesse pontinho que é tudo, né? É a ideia do transfinito, é a ideia do todo. Pessoal, eu estou muito absurdo aqui, muito cheirado aqui, muito fumado aqui, não, né? Tá tudo bem, né? Mas o Borges está bonito, assim, né, pessoal? Alguma dúvida? Eu estou adorando, eu adoro esse conto. É bonito, né? Então, enfim. Lindo demais. Vocês estão vendo que tem todo um encantamento no Borges. São coisas dificílimas. Mas a grande coisa é que você se sente, né? Há um estranhamento, há um encantamento. E há coisas que você não entende, né? E essas coisas que te motivam. A gente brinca, né? O Borges, quando ele tem um texto que ele escreve sobre o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe todo mundo conhece aqui, né? Enfim, dos contos de mistério, suspense, enfim, policiais e tal. E ele fala que a coisa mais importante, olha para vocês como que o Borges é interessante, é inteligente, né? Porque todo mundo fala do Edgar Allan Poe, mas o Borges fala uma coisa diferente do Edgar Allan Poe. Ele fala assim, que o que o Edgar Allan Poe fez foi criar um leitor, um tipo de leitor. Os leitores do Edgar Allan Poe são os leitores que tudo que ele fala, o leitor desconfia. Então, né, um leitor do Edgar Allan Poe é o leitor que o Edgar Allan Poe fala assim, numa casa, no subúrbio, tal. Aí o leitor fala assim, por que será que ele está colocando a casa no subúrbio e não está colocando a casa no centro? Isso tem alguma coisa aí. Então, essa que talvez que o Borges fala que é a maior invenção do Edgar Allan Poe, é ter criado um leitor. E eu acho que é justamente isso que o Borges faz, né? Ele cria um leitor borgiano, né? Esse nosso leitor. Talvez seja justamente por isso que eu gosto tanto do Borges, que eu não entendo, mas eu sinto estranhamento. Tem 30 anos. Se você encontrar alguém que fala que entendeu Borges, desconfie. Esse cara não deve estar sacando muito bem o que está rolando, né? Então, o Borges também cria esse leitor. Esse leitor dele é um leitor que fica com um certo estranhamento, que fica com um certo constrangimento. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não entendo, né? Mas, de uma forma geral, os leitores têm vergonha de falar que não entendem, né? Alguma coisa, né? Só que o Borges, ele cria um leitor, né? Esse leitor que, de fato, não entende, mas se encanta. Beleza, pessoal? Então, para o Borges, velho, a ideia do labirinto e o livro são a mesma coisa. Jacques, é só um ponto que talvez seja interessante discutir, que o Edgar Allan Poe criou o leitor de romance policial, né, que é um tipo muito peculiar de literatura, e o Borges depois ele fez a sátira definitiva sobre isso, do Isidro Paródia, né, que não por acaso tem esse nome de paródia, que é a paródia, né? Seria interessante talvez falar um pouquinho sobre isso. Não, pode falar. Não, é isso, assim, que o Edgar Allan Poe, ele criou esse tipo de leitor que de alguma maneira é o leitor pulp, né? Porque uma coisa é os crimes da Rua Morgue, né? Outra coisa são aqueles livros de mistério que é vendido em banca de jornal, mas que na lógica principal é a mesma coisa, né? Então é um tipo de leitor novo, né? Que é o leitor urbano, o leitor que tem a ver com a modernidade e tudo mais, e isso precisava levar ao extremo, né? E esse extremo, na minha opinião, quem levou foi o Borges, né? Que o Isidro Paródia é um investigador que ele está preso, né? E ele resolve os crimes na prisão. Um detetive vai até ele, descreve mais ou menos ali a cena do crime e ele resolve o crime, né? Sem precisar nem sair da prisão, né? Basicamente isso. Não mas o que a gente também tem que pensar, né, Ademir, é porque talvez hoje, né, esses leitores policiais hoje, enfim, em termos
enfim, né, dessa crítica, talvez, meio acadêmica, literária, talvez a literatura policial não esteja, né, numa hierarquia, não é valorada, né? Mas o que a gente está pensando é que a gente está lá em 1940 e o Edgar Allan Poe é do final antes, né, anterior a isso. Então, é uma revolução. E o Borges ele explora isso, né? Ele explora essa ideia desse leitor, né? Porque o leitor borgiano também é um leitor que, né, não é aquele leitor que você deita num sofazinho, né, tomando sol e lê Borges, e aí você fecha e tô feliz, né? Melhorei minha vida. Não, aquilo te incomoda, aquilo você precisa estudar, aquilo, né, é difícil, assim, mas ao mesmo tempo ele te abre muitas oportunidades, muitos caminhos, muitas ideias, né? Enfim. Então, eu concordo com você desse, né? Hoje em dia, pensar na literatura policial não é a mesma coisa de que pensar na literatura policial na época do Borges. E como que o Borges usou isso? Mas, enfim, é bem interessante, né? Assim, lógico que tem suas coisas, né? O Borges tem alguns textos, né, policiais, mas os policiais dele são maravilhosos. Por exemplo, tem um livro o Piglia tem um texto maravilhoso também policial. Enfim, tem o maior prêmio de literatura do mundo, né? Tem 2 prêmios, né? O prêmio Nobel de literatura, que ganha $1 milhão, né? Vocês já ouviram falar, e tem o segundo prêmio. Inclusive, você ganhou em 2018, né? Eu ganhei, só que ainda não recebi o dinheiro, estou esperando $1 milhão. O que é uma coisa curiosa, porque aquele episódio na Bula foi um episódio borgiano, né? Que nós fizemos a entrevista. Para quem não conhece, esse aqui é um livro Nobel do Fuchs. Recomendo que todos leiam. Um livro extraordinário. Esse aqui é o discurso de recebimento do Nobel feito pelo Fuchs. E no lançamento do livro nós fizemos uma... Carlos, você conta aí. É melhor você falar que já que estava na sua casa, né? Acho que vale a pena. Você é muito melhor contador de história do que eu, mas é uma história real e as pessoas... Pra você ver, aí volta na questão borgiana, né? Volta na questão borgiana de novo aí. Porque assim, as pessoas realmente acreditaram na história. Quer dizer, que chega a ser surreal isso, né? Não, porque eu brinquei que eu tinha ganhado o prêmio Nobel. A gente fez uma entrevista, né? Deixa eu contar a história que o Carlos ele foi direto no fim. A questão é a seguinte: no lançamento do livro, como se ele tivesse de fato vencido o Nobel, né? E a chamada do título foi o primeiro brasileiro a ganhar o Nobel e tal. E ficaram dias e dias as pessoas retuitando como se fosse fato, né? E que de fato foi um fato, porque foi aquele ano, coincidentemente, em que o Nobel não atribuiu porque houve aquele escândalo sexual e tudo mais, tal. Então, 2018, vencedor do Nobel, Jacques Fuchs, hein? Anotem aí. Mas aí, voltando, aí tem um outro prêmio, que é o prêmio Planeta, que é um prêmio, né, quem quiser concorrer aí pode concorrer. É um prêmio de manuscrito, você manda um manuscrito, e se você ganhar, você ganha 601 mil euros. Pouca coisa, né? E aí o Piglia ganhou esse livro, com um livro que chama Plata Queimada. Foi traduzido para o Dinheiro Queimado, né? Acho que virou filme, inclusive, né? Então, quem gosta de romance policial, mas uma coisa... Né, escrito, ótimo esse livro, viu? E é um escrito... Né, o Piglia né, ele foi professor em Princeton, ele é talvez... Então, né, não são textos policiais bobos, são interessantes, né? Enfim, mas o Borges, ele explora essa ideia, né? O Labirinto de Creta, pessoal, olha que bonito que é esse texto do Borges. Esse texto eu coloquei inteiro, porque ele é pequeno e ele faz o próprio labirinto dentro do labirinto. Então, olha como que ele começa. Este é o Labirinto de Creta. Este é o Labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro. Este é o Labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações. Este é o Labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou como um touro com cabeça de homem, e em cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu nos perdemos.
Este é o labirinto de Creta, cujo centro foi o Minotauro, que Dante imaginou com um touro com cabeça de homem, e cuja rede de pedra se perderam tantas gerações como Maria Kodama e eu, nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo. Esse outro labirinto. Então, ele faz, né, o recurso matemático, o recurso temporal, o ciclo temporal, né? E ele, né, se coloca nesse mundo, ele se coloca no labirinto, se coloca encontrando com o Minotauro, se encontra com a Maria Kodama. A Maria Kodama foi a última esposa dele. Enfim, é muito bonito esses recursos, né? Concordam? Completamente, né, cara? Concordamos. Tem um texto também do Borges que se chama O Disco, pessoal. O disco é um disco, também é uma ideia muito preciosa, né? É a ideia que é o seguinte, né? Que tem um cara que tinha um objeto único, né? Enfim, que adorava esse objeto único, tal. E aí o outro, uma vez ele mostra para um cara, e esse cara fica encantado com esse objeto, não consegue parar de pensar nesse objeto, que é um objeto único, e ele fala assim, esse objeto é único e é um objeto que só tem um lado. Né? Um objeto único no mundo com somente um lado. E aí esse cara que fica, né, que chegou a ver esse objeto na mão desse cara, né? Um dia ele volta à casa desse cara porque ele fica tão obsessivo por esse objeto, porque ele precisa desse objeto para ele, e aí ele vai e mata o cara para pegar esse objeto. No que ele mata o cara cai. No que o cara cai, aí ele abre a mão. E aí no que ele abre a mão, o disco cai. Só que o disco cai do lado que não existe, porque o objeto só tinha um lado. E aí esse cara passa a infinidade inteira a procura desse disco. E esse é um conceito muito interessante, né? Ele chama de disco de Odin. Mas existe um conceito matemático, topológico, que se chama banda de Möbius, né? Que é... Deixa eu ver se eu pus a fotinho dela aqui. A banda de Möbius, eu não pus não, mas posso pegar aqui na internet. A banda de Möbius, o Escher tem uma pintura da banda de... Eu ia te perguntar agora sobre o Escher já. Queria saber se tinha uma relação com o Escher. Na verdade, o Escher... Quer ver? Eu vou compartilhar aqui. Porque esse conceito está muito relacionado com aqueles desenhos, né, que são, ao mesmo tempo, bidimensionais e tridimensionais. Calma lá. Eu voltei aqui, né? Só um segundo. Tem uma figura matemática, que ela foi a fundadora, a criadora Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. A banda de Möbius. Deixa eu colocar o link aqui, então. Aí vocês acessam. Um segundo. Então, a banda de Möbius é uma figura muito interessante. Que é uma figura que é o seguinte, pessoal. A ideia da banda de Möbius é uma ideia bem simples. Você pega um pedacinho de papel, né? Estou pegando aqui para vocês. Então, se você pega um pedacinho de papel e dobra, fecha esse papel, se você pegar uma caneta, você traça o lado de dentro e traça o lado de fora, não faz? Todo mundo está me vendo aqui? Ó? Passei a caneta aqui, lado de dentro, lado de fora. Então, tem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. Beleza? Só que a banda de Möbius, ela fala o seguinte, faça uma torção. Se você torcer essa figura, ela vai ficar um papelzinho assim, mais ou menos amassado. Só que essa figura aqui é uma figura super importante na matemática. E essa figura também que o Borges usa a ideia dela desse livro disco, nesse texto disco. Porque se você... Ela é um infinito, né, Jacques? Oi? Ela é um símbolo de infinito, assim, né? Exatamente. Por que ela é infinito, Solemar? Porque se você passar uma caneta... Se você começar uma caneta do mesmo lugar e se você não tirar essa caneta em nenhum momento, você vai voltar ao mesmo lugar. Mesmo ponto. Uhum. Então, a banda de Möbius, ela não tem dentro e fora. Ela é um lado só, ela tem um lado só. Se uma formiguinha ficar andando, ela vai voltar ao mesmo lugar. Enquanto que se uma formiguinha andar na outra, tira, né? Ela fica ou sempre do lado de dentro ou sempre do lado de fora. Isso andando em linha reta. Beleza?
Essa figura é uma figura super importante. Ela criou a ideia da topologia. O que é a topologia? A topologia tem uma brincadeira muito interessante, que é o seguinte, por isso que o Lacan gosta muito dela. Objetos topológicos, eles são equivalentes, que a gente chama. A gente usa o termo homeomorfos. O que é importante para as figuras topológicas são os furos, são os buracos. Por exemplo, uma figura que é, por exemplo, um donut, né? Todo mundo conhece um donut, é a mesma figura topológica, homeomorfa, a uma xicrinha. A xicrinha não tem a alcinha que você coloca o dedo aqui e toma? Tem um buraquinho, não tem? A ideia da topologia é a ideia da massinha de criança. Então, por exemplo, você consegue com um donut, se você modelar o donut sem cortar ele, você não consegue transformar o donut numa xicrinha de café com a alcinha? Então, essas figuras topológicas são figuras homeomorfas. E a qualidade dessas figuras topológicas vai ser definida pelas bandas de Möbius. Se ela tem uma banda de Möbius, se ela tem duas bandas de Möbius. Enfim, aí começa a complicar um pouquinho a matemática. Mas a ideia que eu quero trazer aqui é que o Borges usa um conto desses, né, maravilhosos do Borges, que ele usa um conceito matemático. O conceito da banda de Möbius, nesse texto que se chama O Disco. Beleza, pessoal? E agora, né, para a gente terminar aqui, ir terminando, né, eu vou falar um pouquinho da Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel é uma biblioteca muito bonita, né, que o Borges, né, acho que fala, todo mundo já ouviu falar nessa biblioteca, e essa biblioteca, pessoal, é uma biblioteca que ele entra e tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de discos. De livros, né? E esses livros, né, estão nessa biblioteca, essa biblioteca é hexagonal, né, com hexágonos e com espelhos, enfim, e que tem muitos livros, né? Só que ela não é uma biblioteca infinita, né? Ela é uma biblioteca que promete o infinito, que ele fala. Só que aí tem um recurso matemático muito interessante na Biblioteca de Babel. O Borges fala que essa Biblioteca de Babel ela é formada, né, cada livro é formado por tantos símbolos permutados. O que é uma permutação? Permutação é quando você vai mudando, né, as ordens, né, as letras ou os números, enfim. Vocês se lembram disso lá quando vocês estudaram. E aí o Borges fala que nessa biblioteca, se você vai e pega um livro, essa biblioteca tem todos os livros. Só que esses livros, pessoal, você pode pegar um livro e na hora que você abrir esse livro, vai ter um livro que vai ter todas as páginas com uma letra só. Depois você pode pegar um outro livro e esse livro vai ter e a última letra, um B. E aí você vai pegando livros, porque essa biblioteca tem todas as combinações de livros. Percebam a ideia matemática. E percebam também a ideia de que ele fala assim, para você pegar um livro, você concorda que nessa biblioteca vai ter todos os livros, inclusive a Divina Comédia, inclusive, Dom Quixote. Mas esses livros, vocês concordam comigo que são raríssimos? Porque vai ter mais livros que não têm nenhum sentido do que livros que têm sentido, né? Então, ele está falando também, de alguma forma, sobre a preciosidade dos livros. E ele está falando também sobre esse argumento matemático de você misturar. E ele está também usando aquele argumento que eu falei para vocês do macaco infinito, né? Porque o macaco é o macaco que está escrevendo, então ele pode escrever um livro que não tem nenhum, as letras estão todas misturadas, às vezes, mas uma hora pode ser que ele encontre, né? Então, aí ele usa isso, né? O universo... Oi, pode falar. O Borges usa uma alegoria que, em física, seria assim, por exemplo, como que você faz para a água ferver? Uma maneira é você colocar ela no fogo, esperar e atingir 100 graus e ferve. Outra é deixar a água em cima da mesa e em algum momento ela espontaneamente ferve. É uma possibilidade, entendeu? Então todas as possibilidades estão lá.
Tem todas as possibilidades, exatamente, Solemar. Tem, né, uma hora você pode encontrar um livro não escrito, né? E aí é muito bonito, ele fala, né? O universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se de um número indefinito, e talvez infinito, de galerias hexagonais, né? E aí, né? Aqui tem uns desenhos, né? Que a galera tenta imaginar essa biblioteca, né? Só que se você faz a conta dessa biblioteca, o número seria 10 elevado a 1.312.000 livros, né? Então é um número absurdo, né? Esse número, inclusive, é maior do que todas as partículas que existem no universo. Mas, ao mesmo tempo, não é um número infinito, né? Esse número não é infinito, porque tem um número, né? Mas a ideia do Borges é justamente desse livro. E nessa biblioteca, pessoal, ele fala uma coisa muito bonita, né? Ele fala que você poderia substituir, né? Depois que ele escreve esse texto todo e fala dessa combinação de todas as letras e dessa dificuldade de você encontrar um livro que faça sentido e tal, de repente ele fala assim, você pode substituir todos os livros dessa biblioteca por apenas um livro com páginas infinitas. Isso é maravilhoso, né? Isso é ótimo. Então, essa ideia, né? Para vocês terem uma ideia, e aí eu quis brincar com isso, né? Para crianças, né? Para crianças, assim, de todas as idades. Então, no livro O Enigma do Infinito, né? A gente traz essas coisas, né? Então, o livro, ele abre assim, né? E aí aparece a lombada do livro Infinito, né? Do Enigma do Infinito. Então, você pode pegar esse livro, né? Aí, dentro do livro, eu mostro os livros com os quais eu trabalhei, né, dentro desse livro. Então, tem um livro, por exemplo, O Escaravelho de Ouro, né, que aparece aqui, tem o Destruição de Troia, tem o Alice no País das Maravilhas, então todos esses estão na lombada, né, aparecem. Aí eu vou entrando, aparece os Haikais, por exemplo, do Paulo Leminski, aí começa o livro propriamente dito, né? E aí, no final desse livro, a gente vê que a gente está numa biblioteca, né? Uma biblioteca borgiana, né? Nessa biblioteca de Babel. Só que tem um livro, né? Que é muito bonito, que aparece aqui todos os livros, e tem um livro que aparece no cantinho que eu adoraria ter esse livro na minha biblioteca, né? Então, eu tenho esse livro dentro do meu livro, né? Que eu escrevi. Então, aqui bem no cantinho, o último livro, tem um livro que tem a lombada, né? As lombadas, você pega o livro pela lombada, né? E aqui tem escrito assim, todos os livros já escritos e todos os livros não escritos. Maravilhoso, né? Você tem um livro. Então, ele está aqui, né, pessoal? Vocês estão vendo a ideia do livro conceitual? Se eu pudesse retirar esse livro daqui, eu teria o livro de todos os livros já escritos e todos os livros não escritos. Então, eu adoro esse livro aqui. E o livro que está tirado da biblioteca, né? É aqui, ó, Biblioteca de Babel. Então, essas ideias, né? A gente pode brincar com essas ideias, enfim, de várias formas. Acho que eu falei demais, né, pessoal? A ideia agora é, na semana, né? Quem tiver dúvida, agora a gente pode conversar um pouquinho. E na semana que vem eu vou começar com o PERREC, então eu vou trazer um pouquinho da matemática dele e entrar na autoficção, porque agora a ideia é a gente trazer essa ideia da autoficção. Vocês vão ver também que tem muita coisa interessante. Então, o PERREC explora muito essa questão, enfim, eu vou trazer outras questões interessantes e polêmicas da autoficção. Maravilha! Então, vamos encerrando aqui por hoje, né? Então, lembrando que na próxima terça-feira, nossa oficina presencial e também virtual, né, será transmitida, como sempre, da UB, né, da nossa sede, Porto do Escritor, dissecando romances. É isso. E semana que vem seguimos com né? Jacques. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário. Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta? Comentários, sugestões. Eu estou sempre nas redes sociais, pessoal. Se alguém quiser ir lá, eu sempre faço dou cursos, alguma coisa. Se alguém quiser me seguir lá, é só Jacques Fuchs.
tem meus livros na internet e tal, mas enfim, se alguém também tiver alguma sugestão, enfim, alguma coisa, também pode mandar para a gente, que aí eu tento trazer na aula seguinte, né? Mas o objetivo, então, é continuar, enfim, com essas coisas e explorar um pouquinho mais agora a questão da autoficção. Vai lá, Cristiano. Eu acho que a Luciene está na frente, não? Tá? É porque eu acho que, não sei se ela tinha levantado. Oi. Enquanto... Você falou de polêmica, eu acho que eu encaixo bem aí, né? Vamos lá. Por que esse autor foi considerado... Não ouvi. Está falhando. Alguém escutou aí? Não ouvi. Não ouvi. De novo. Por que esse autor é considerado um dos melhores autores lá do século XX? Porque, assim, pelo que eu entendi, ele deu... Está ouvindo? Não, eu entendi a sua pergunta. A pergunta foi por que ele é considerado um dos maiores escritores do século XX. Bom, mas isso é uma pergunta, assim, que a gente tem centenas de, milhares de leitores que leem, estudam, escrevem teses sobre os textos, discutem, né? Mas a literatura é algo subjetivo, né? Pode ser que para mim ele seja um grande escritor, pode ser que para você não, pode ser que para você, outro escritor seja relevante, mais relevante. Então, enfim, o que a gente argumentou, eu, Carlos, Ademir, é que, enfim, se a gente for pegar a crítica, a academia, os estudos que são feitos, tem um lugar que cataloga as teses sobre Borges, então tem centenas de milhares de teses sobre Borges. Então, Jacques, deixa eu fazer um complemento exatamente ao que você está falando, até porque o César também levantou a mão, mas assim, Luciene, Ana Paula também. Normalmente, qualquer cânone, né, qualquer autor, qualquer livro que se torna canônico, ele normalmente, isso acontece de uma forma lenta. Né? Isso acontece no decorrer dos anos e vem de vozes que concordam sobre qualidades essenciais em qualquer tipo de obra de arte. E há padrões de qualidade em todos os tipos de atividades humanas. Né? Então, o cânone se forma dessa forma. Né? Se forma lentamente e o Jacques acabou de resumir. E vem de vozes, né, que concordam sobre as qualidades essenciais que um determinado autor, que uma determinada obra, e aí pode ser na música, ou em qualquer atividade humana, traz. Né? E isso é formado lentamente. Então, não é só Ademir, o Jacques que está dizendo. Né? Então, o Borges, para chegar onde chegou, ou qualquer outro livro, ele teve toda uma trajetória anterior. Pessoas também, e aí o Jacques fala, por exemplo, o acervo de teses que tem sobre o Borges. O Borges é um dos autores mais estudados da história da humanidade. Né? O Borges é tão estudado quanto o Joyce, é o único autor tão estudado quanto o Joyce. E aí a gente está falando de um autor. Então, se forma dessa forma, com pessoas que concordam sobre qualidades essenciais em obras de arte. Desculpa aí, Jacques. Nada. Beleza, Deveras agora, por favor, depois Ana Paula e depois César. A minha pergunta tinha a ver justamente com um ponto que o Carlos tocou aí, né? Essa questão da profundidade do Borges e de tanto ser estudado, né? Você teria similaridades justamente com o Joyce. Eu não sei se tem similaridades, porque o Borges ele não é um inventor de línguas, não é inventor, né? Enfim, a questão borgiana é uma outra questão, né? Mas eu acho que ele está lá nos pontos quase fora da curva, né? Eu não gosto de falar em pontos fora da curva, porque sempre a gente, para existir, precisa ter tido os anteriores, como o Borges mesmo fala, né? Assim, que existem poucos inéditos, né? Ou os primeiros, né? O Borges é um leitor apaixonado da Bíblia. E ele fala, né? Perguntaram para ele, mas por que você gosta tanto da Bíblia? Ele falou, e tem livro mais fantástico do que a Bíblia, né? Assim, porque talvez seja pioneiro, né? Nas histórias, não que ele
tem crenças, né? Então, eu acho que as questões são diferentes, sabe, Cristiano? E, né, tem a questão borgiana, a questão, né, joyciana, né? Tudo que acaba virando adjetivo é interessante. Kafkaniana, né? Para o Borges, o maior escritor de todos é o Kafka. Né? Eu acho que um dos maiores elogios que pode fazer um escritor é fazer dele virar um adjetivo, né? Pois é. Então, né, o Kafka para o Borges é o maior. Beleza? Beleza, cara, valeu. Valeu. É César agora ou Ana Paula? É Ana Paula. Ana Paula. Olá, Jacques, tudo bom? Tudo bom? Tô falando aqui da Bahia. Eu bom. não conheço ainda o seu trabalho. Estou vendo aqui sua paixão por Borges. Fiquei feliz, assim. Que bom. Né? Eu estou cultivando essa paixão por ele. E trouxe o Aleph, que eu amo, assim. E como eu tenho uns pés nas ciências, então, para mim, foi um presente, assim, alguém trazer isso. Eu não sabia desse teu trabalho. Vou atrás desse seu livro sobre literatura e matemática. Né? E é bom essa coisa, porque Carlos William falou uma coisa que eu concordo com ele, a arte, né, é devagar, né? Não adianta. Eu tenho uma criança na família que uma vez ele falou assim, o pai chamando ele e tal, ele falou assim, calma que não se apressa a arte. Ele tinha 6 anos, estava desenhando, eu acredito que ele ouviu essa frase em algum lugar, né? Com 6 anos, ninguém vai refletir isso. Mas é isso, a arte ela é devagar, e Borges precisa de muita... É devagar que vai consumindo, porque é muita informação. Não, são longos, né? Eu leio há 30 anos, como eu disse. Pois é, e eu adorei esse conceito que você trouxe do labirinto, porque a obra dele é isso mesmo, né? Se você vê, se pega o Aleph, você vai ver essa questão do infinito, essa questão do objeto. Ao mesmo tempo, a gente acaba falando do surrealismo por causa dessa entrada dele no tempo, e parece que é surreal, mas você vê que a biblioteca, né? Hoje a gente está falando de internet, né? De algo infinito, e tentando... E, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas trazem o inconsciente como fosse uma coisa não palpável. Tem cientista que já provou a questão do inconsciente coletivo. A gente pensar que o cérebro humano, né, as transmissões são feitas por química, por física, e matemática está em tudo. Se a gente vai para a poesia, a gente vai ter o ritmo ali, a gente vai ter a forma. Se você vai pensar no livro, você vai pensar na virada de página, você vai pensar em tempo. Então, a matemática está em tudo e a gente nem percebe que ela está na vida da gente, né? A gente vive em função disso. Se nosso coração bate, ele bate num compasso, ele bate dentro de um tempo também. E eu acho incrível que Borges traz isso e a gente não percebe na leitura. E muito obrigada por ter pontuado isso. Você é um apaixonado. Que bom, obrigado. Vai convencendo todo mundo assim, dessa importância. Trouxeram agora a questão do Joyce. O Joyce, a gente vai ver a questão da linguagem, né? Eu penso muito em Joyce, penso muito em Guimarães, e até o próprio Manuel de Barros, que mergulha nisso, né? No princípio da linguagem, no nascimento disso. Concordo. Obrigado, Ana Paula. Prazer imenso. Obrigado. E eu vim interessada porque você trabalhou com a Raquel Matsushita, é uma queridíssima. Meus livros. Esse livro que eu mostrei, ela que ilustrou. Eu escrevo para a infância, meu último livro, ela que fez o design, assim, tive o prazer de trabalhar com ela, e é uma queridíssima, inteligente demais, assim, gosto demais dela. Obrigado, Ana. Muito obrigado, César, Ana Paula. Eu sei que você está na fila, Ademir, mas é porque isso é importante. Diga, Carlos. É o mexão do Jacques aqui, gente. Tem um livrinho que o Jacques lançou com desenhos da Raquel, que chama As Coisas Que Não Me Lembro Sou, que é uma das coisas mais lindas que eu li nos últimos anos. É o Morreste do Jacques. O Jacques escreveu alguns livros que certamente já estão na história da literatura, mas eu acho que ele se imortaliza por causa do livrinho, que é um livrinho que você vai ler ele em 40 minutos. Gente, leia esse livro, compre esse. É uma das coisas mais bonitas, escritas no Brasil nos últimos anos. Leia, sério, não tem camaradagem, você sabe disso, Jacques, assim.
Obrigado. Eu gosto muito desse livro mesmo. Pois é, leiam isso, gente. É um livrinho dele com os desenhos da Raquel, coisa para você ler em 30 minutos. É uma coisa. Um livrão! Livrão! Um livrinho que é um livrão. Livrinho eterno. Sou defensora, viu, Dani? Vamos posteriormente, inclusive, fazer uma entrevista de lançamento, né? Já estamos combinando aqui, na bula. Desculpa, César. Não, tranquilo, Carlos. Eu vou dizer, uma das coisas mais interessantes dessa